Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Leandro Antônio de Souza, sou acadêmico do Centro Universitário Internacional Uninter, no curso de Pedagogia, como também faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisa História, Educação, Sociedade e Política, o GESP, no qual esse trabalho foi produzido. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, feliz dia. Eu sou André Henrique Bozejevski Pereira, também faço parte do grupo de pesquisa GESP, História, Educação, Sociedade e Política, assim como a licenciatura em Pedagogia pela própria Uninter. E hoje apresentaremos o trabalho intitulado For PIBID, Movimento Fica PIBID, um caminhar histórico, político e formativo, orientado pela professora doutora Desirê Luciane Dominichek. Como metodologia, utilizamos a pesquisa bibliográfica e análise documental com aspecto qualitativo, bem como documentos legais, como a própria Portaria 096 de 2013 e a Portaria 046 de 2016. Como base teórica, nos utilizamos de André, Cardoso e Mendonça, Dominichek Alves e Severino. Vale considerar que este trabalho ainda está em desenvolvimento. Entre os nossos principais objetivos, cabe apresentar um breve histórico do PIBID, o que ele propõe, as questões relativas ao próprio documento, né, do que ele se forma, e com relação até revisitar alguns momentos em que o programa passou por períodos de precarização e que quase ficou, que pode prejudicar sua continuidade. Inclusive, ressaltar como principal objeto a questão do movimento Fica PIBID e a sua relação com a Uninter. Assim, no que se refere à formação de professores no Brasil, diante de um contexto fragmentado, com diversas lacunas e baixo investimento, tem início o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, com o edital 038 de 2007, destinado primeiramente às licenciaturas das instituições públicas. Posteriormente, com o edital 061 de 2013, há a oportunidade de instituições privadas aderirem ao programa. Dessa forma, o PIBID tem como principal objetivo a valorização da formação inicial docente, podendo proporcionar um maior tempo e vínculo com as escolas de educação básica, encontros formativos e debates entre professores, supervisores e licenciandos, uma melhor compreensão da realidade do sistema escolar brasileiro, assim como uma melhor prática, uma praxis educativa propriamente, uma teoria e prática mais significativa e qualitativa, uma base teórica, relações práticas junto à escola, orientações, uma melhor apropriação. Em suma, uma melhor compreensão didático-metodológica de forma crítica e transformadora. Exatamente, e já é evidenciado todo esse impacto do programa para a formação inicial docente, o seu vínculo com a CAPES, que é de extrema importância para compreendermos também o porquê desse movimento, né? Bom, como já foi bem colocado pelo André, é um programa institucional de bolsas, então logo isso implica que, para esse aperfeiçoamento pessoal desses iniciandos na licenciatura, que estão nos seus cursos, existe um custeio que é financiado pela CAPES e que implica diretamente em como que vão ser realizadas as atividades e todo o processo do programa. Então, a Portaria 046 entra já com o objetivo dessa precarização, de reduzir os recursos investidos no programa para essa capacitação profissional desses estudantes e também, né, precarizando até a movimentação, já que é de extrema importância que a Bolsa também compreenda esses custeios da movimentação às escolas, para aquisição de materiais, etc., que envolvem todo esse processo da formação. Então, é nesse contexto que o PIBID surge, a Portaria 046 entra, precarizando as atividades do PIBID. E isso implica diretamente em como ocasionou toda essa organização, ocasionou essas manifestações contrárias a essa portaria, que daí a gente entra um pouco analisando, de acordo com o acervo do RP-PIBID Uninter Pedagogia, como que se deu essa movimentação nesse momento histórico para o programa, principalmente nas instituições privadas,
que muitas vezes poderiam até acabar encerrando as atividades dentro do programa, justamente por essa falta de investimento. Então, essa coleta de assinaturas, esse abaixo-assinado, é de extrema importância para entender todo o engajamento e envolvimento do corpo docente e dos orientandos nesse processo. Então, esse cunho político já vem desde aí, desde o 23/2/2016, já no início dessa idealização da portaria, no início de toda essa movimentação, já haviam movimentos contrários, principalmente analisando da instituição do Centro Universitário Internacional. Assim como essa primeira publicação, já colocando como contrário a toda essa precarização do programa, a Uninter já se mobilizou, já se prontificou de colocar seu posicionamento, já colocando também, dando visibilidade para esse início dessa mobilização. Sendo assim, ainda analisando as redes sociais, com a postagem com o quadro Somos Todos PIBID, já enfatiza ainda toda essa manifestação, esse posicionamento da instituição e dos acadêmicos, principalmente quando olhamos as fotos datadas de 27/6/2015, na qual os acadêmicos produziram materiais justamente para essa reivindicação, e num momento muito importante e delicado, mas também que dá essa visibilidade, que foi no dia 11/11/2015, essa manifestação, essa passeata, foi organizada bem no dia da Index Sul, do Encontro das Licenciaturas da Região Sul, que tem um impacto enorme para a formação, para a discussão de trabalhos, também é uma atividade do PIBID, então a gente vê esse caráter para além das escolas, mas é que é fundamental essa importância de, como o André mesmo falou, de conciliar a prática com a teoria, efetivando a praxis. Então, a exemplo de uma das atividades, mas também dessa manifestação, está ali com a hashtag AvançaPIBID, frenteada pelo FARPIBID, que deu todo esse suporte legal, que levou as assinaturas já mencionadas, levou todas as pautas, organizou e sistematizou todas essas ideias contrárias à portaria, e levou às instâncias legais, como o Senado e câmaras municipais. Já ao final dessa movimentação, que passou entre 2015, 2016 e 2017, a gente tem essa imagem que exemplifica o que foi, pelo menos em Curitiba, toda essa movimentação, e a gente até observa essa sintonia com a Universidade Federal do Paraná e os acadêmicos do Centro Universitário Internacional, ao se organizarem e irem realmente à luta para expor essa indignação, expor toda a sua insatisfação com essas decisões que estavam a ser tomadas. Assim, no dia 14 de dezembro de 2017, o movimento For PIBID, Fica PIBID, com toda essa questão, depois de tantas lutas, resistências, depois do cunho não só formativo, mas bem como social, político, assume uma plataforma maior, inclusive, chegando à Câmara, para ser reivindicado e finalmente revogada a Portaria 046 de 2016. Isso, como bem demonstrou Leandro, aponta o cunho político do programa, da conscientização de forma não só passiva, mas crítica, de forma protagonista e, de fato, ativa, não só nas faculdades, nas universidades, mas em âmbito nacional. E isso é um movimento para que o programa continue, depois de tantos movimentos e essa questão. Por fim, vale ressaltar a importância do programa para a formação de professores e como isso impacta positivamente, sendo uma conquista sempre. Exatamente. Com esses resultados finais, a gente também consegue colocar algumas considerações parciais sobre o impacto desse movimento, que primeiramente, claro, iremos destacar o sucesso ao revogar a portaria 046 de 2016, né? Então, essa precarização que já estava prevista, que afetava esse desenvolvimento dos programas, que foi um movimento reivindicatório pelo mínimo que já estava sendo ofertado, que já estava operando dentro das instituições. Então, toda essa movimentação foi para fazer essa manutenção dos recursos mínimos para esses acadêmicos. E precarizando, como já citado, poderia até culminar na finalização do programa em muitas instituições.
Então, é de grande destaque essa conquista da não implementação dessa portaria e, ao menos, manter aqueles recursos, aqueles subsídios que já vinha sendo operado nos anos anteriores. E também a gente coloca pelo movimento, também para os acadêmicos, o caráter político formador que teve toda essa movimentação. Que essa organização, essa consciência do se colocar politicamente, se colocar presente, também faz parte da formação docente. Como diria Paulo Freire, ser professor também é um ato político. Então, toda essa questão desse envolvimento, de não aceitar as condições que estavam sendo impostas, com certeza contribuiu para a formação de muitos acadêmicos que estavam tanto no final da sua licenciatura, mas no início já, tendo encontro com a realidade que enfrentamos no contexto brasileiro da educação. Então, trazendo as críticas, as palavras da saudosa Marli André, que foi uma autora muito estudiosa, muito relevante para analisar esses programas e políticas públicas para a educação. A gente resgata uma entrevista que ela deu para a revista Veras em 2015, na qual ela cita que o PIBID entrou como um programa e programas podem terminar. Esse é o grande defeito do PIBID. Ele deveria ser uma política de formação de professores. Então, nós, enquanto grupo, concordamos com ela justamente por o programa, às vezes, não por passar por muitos governos, sofrer esses momentos, ter como rotina esses movimentos de precarização, ele acaba ficando um pouco frágil. E como política pública, o PIBID poderia se estabilizar mais, e tendo essa estabilidade, tanto iria garantir essa continuidade do programa, mas o processo também poderia amplificar e atingir ainda mais docentes, que, como a gente vê, é muito necessário chegar a esses programas de formação, que contribuem muito para a formação de cada um, que muitas vezes encontram em seus grades curriculares conteúdos fragmentados, como já citado, e o PIBID muitas vezes é uma porta de entrada, além do estágio obrigatório, que muitas vezes é só supervisional, o acadêmico observa muito e às vezes não atua tanto, e o PIBID ainda é uma saída para essa melhor qualidade da educação básica. Então, a gente considera esses os pontos principais do impacto do movimento e essas possibilidades de amplificar ainda mais o que o programa já tem feito. Então, gostaria de agradecer aos ouvintes que estão aqui nesse espaço, ao Grupo de Estudos e Pesquisa, o GESP, da instituição Uninter, ao PIBID, nossa professora orientadora, Desirê Luciano Dominchek, e os organizadores do evento que nos cederam esse espaço. Faço das palavras do Leandro as minhas, agradecendo aos familiares, amigos que contribuíram nesse processo, aos ouvintes, ao grupo de pesquisa GESP como um todo, todos os integrantes, a nossa professora orientadora Desirê Luciano Dominchek e aos organizadores. Muito obrigado. Essas são nossas referências, estamos abertos a perguntas, à disposição. Obrigado a todos.